E o filho do presidente Lula, quando o Cláudio Humberto disse que daqui para o dia da eleição aí vai acontecer muita coisa, é porque vai mesmo. Tá aparecendo muita coisa estranha. E o Lulinha, o filho de Lula, foi com careca do INSS para Portugal, na primeira classe aí de uma companhia aérea. Não sou eu que estou dizendo, não. É a reportagem do site Metrópolis, que pegou através de documentos da Polícia Federal. Quem está dizendo isso é a Polícia Federal, viu? Sou eu não. O repórter do site Metrópolis, Andrei Schauder, tem mais detalhes aí sobre essa questão. A Polícia Federal obteve documentos que mostram uma viagem internacional de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, com o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Os dois embarcaram na classe executiva de um voo da Latam, saindo de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Lisboa, no dia 8 de novembro do ano passado. Os registros obtidos pela PF são detalhados e mostram inclusive as poltronas ocupadas pelos dois. O Careca do INSS viajou no assento 3A, enquanto Lulinha estava algumas fileiras atrás, no assento 6J, ambos na primeira classe e ambos na janela. O voo era o Latam JJ8148. A informação sobre a viagem foi revelada pelo depoimento de Edson Claro, um ex-funcionário do Careca do INSS que colabora com a PF. A lista de passageiros obtida agora pela corporação mostra a veracidade desse elemento do depoimento dele. No início deste mês, a tropa de choque governista na CPMI do INSS conseguiu barrar um pedido para que a Latam entregasse a lista de passageiros desse voo. A Polícia Federal, no entanto, obteve essa documentação de forma independente. Segundo Edson Claro, essa não teria sido uma viagem isolada. De acordo com ele, Lulinha fez outras viagens com o Careca do INSS, com as despesas sempre pagas pelo empresário, que é considerado o pivô da chamada farra do INSS. No mesmo depoimento, Edson Claro afirmou ainda que Lulinha recebeu uma espécie de mesada de cerca de R$300 mil mensais. Ele também relatou um pagamento de R$25 milhões ao filho do presidente da República. Um voo de primeira classe nessa rota entre Guarulhos e Lisboa custa cerca de 14 a 25 mil reais. O serviço é luxuoso e inclui poltronas que reclinam 180 graus, atendimento personalizado e carta de vinhos com rótulos que podem chegar a R$800. Como já revelado pela coluna, Lulinha mudou-se para Madrid, na Espanha, em meados deste ano. A mudança repentina causou perplexidade entre os parlamentares da oposição na CPMI do INSS, que querem saber se ele teve acesso antecipado às investigações ou se deixou o país quando ficaria claro que uma comissão parlamentar de inquérito seria instalada. Nesta segunda-feira, durante um café da manhã com jornalistas, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que não pode comentar as investigações envolvendo Lulinha por estarem sob sigilo e completou: infelizmente surgiu essa possibilidade sobre as investigações envolvendo o filho do presidente. A coluna procurou as defesas de Antônio Carlos Camilo Antunes e de Lulinha. Segundo a defesa do Careca do INSS, os advogados ainda não tiveram acesso aos autos e por isso não iriam comentar. Lulinha ainda não constituiu um advogado. Vamos ver, vamos aguardar o que é que Lulinha tem a dizer, né? Essas mesadas aí de 300 mil, todo mês cai na conta 300 pilas assim, né? Do Careca do INSS, que roubou os aposentados, esse febrento da moléstia. Explicar aí porque é que recebeu 25 milhões, né? A Polícia Federal que está dizendo, sou eu não. Explicar porque é que o Careca do INSS estava pagando essas passagens aí de 14 mil conto aí para Portugal e não só foi uma vez, né? Viajando junto, rapaz... Isso. E aí eu quero a sua opinião. Isso aí pode influenciar na eleição do ano que vem, essa questão aí entre Lulinha e o Careca do INSS, essas proximidades todas aí, mesadas, esses 25 milhões. Deixa aí a sua opinião no chat.
YouTube, canal Blog do Roberto. Faça como o Roberto Roseno entrou agora, disse oi, disse bom dia. Faça aqui como o Saulo Dias, que já está falando sobre a pesquisa. Ele disse que não adianta pesquisa nenhuma enquanto a coligação PT-STF se mantiver. Não tem quem ganhe deles. E por aí vai. Deixa aí a sua opinião. Marcial Gari mandou áudio. Coloco já, viu, Marcial? São 7h16. 7h16. Agora nós vamos falar sobre a questão do Banco Master, né? A esposa de Alexandre de Moraes ainda não se manifestou, né, sobre a mesada, aliás, o pagamento mensal de 3.600.000 do Banco Master para ela, muito menos o Alexandre de Moraes ainda, né? O homem que gosta de estar na imprensa falando com aquela cara de brabo, até agora não falou nada sobre essa questão aí do Banco Master. Pagou aí, era previsto para pagar 129 milhões em 3 anos, já pagou quase 80 milhões, que o pagamento foi até outubro, né, quando o Banco Master quebrou. E o Xandão tá calado. Mas eu não entendo de nada também, eu quero ouvir os cabas do site Metrópole. Os cabas do site Metrópole é um site de esquerda, né, mas lá eles estão fazendo jornalismo de verdade. É um site de esquerda, mas está fazendo jornalismo de verdade o site Metrópole. Parabéns. Como o Andrei Schauder aí falou agora há pouco, né? E agora vamos ouvir sobre o caso Xandão e a esposa, né, com o Banco Master. Vamos ouvir o jornalista Mário Sabino. Mário Sabino é do site Metrópolis, é um site de esquerda, viu? Eu fico olhando esse noticiário em torno do Alexandre Ramagem, do garimpeiro, do filho do garimpeiro, que o ajudou a fugir. Eu acho isso tudo uma questão de somenos e comparado ao que nós temos presenciado em relação ao STF e as relações bastante, eu diria, suspeitas entre o dono do Master e integrantes da Suprema Corte. Veja, hoje faz uma semana mesmo, exatamente, que foi noticiado que o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões, aliás, pouco mais de 129 milhões de reais com o Banco Master. Um contrato cujo escopo suscita muitas indagações, para não falar da quantia multimilionária, estratosférica, absolutamente inédita em se tratando de um escritório de advocacia. Quer dizer, uma semana e nenhuma explicação, seja da parte do ministro, seja da parte da mulher do ministro. Quer dizer, o ministro acha que não deve satisfações na sociedade, mas já se viu uma coisa dessa. Para não falar do ministro Toffoli, né, que tomou para si o caso e faz o que bem entende. E foi noticiado também que ele viajou ao Peru, se não me engano, juntamente com um advogado do chefe da compliance do Banco Master. E logo depois ele deu aquela decisão que instituía o segredo, o sigilo absoluto sobre o processo. Eu acho isso simplesmente escandaloso, né? Que não haja nenhuma cobrança mais enfática, inclusive da parte da imprensa. Em qualquer país civilizado, esse contrato da mulher do ministro estaria nas manchetes, e objeto de editoriais exigindo explicação. Pois é, mas ninguém vê nada, né? A imprensa praticamente toda já esqueceu, tem uma semana já, ninguém fala mais no caso. Mas ainda bem que o site Metrópole, né, tem jornalistas aí gabaritados, tá acompanhando, tá cobrando, tem que cobrar. Não vão dar explicação nenhuma, a sociedade vai ficar por isso mesmo e acabou, certo? Como é que a gente tem um integrante da mais alta corte do país, que tem um escritório da mulher, com interesse, com ações no STF, junto à mulher que é advogada, o escritório, com o marido que vai julgar os casos lá no STF. E aí fica por isso mesmo, uma quantia dessa, 129 milhões de reais, e morreu Maria Preava, e aí acabou-se. Ah, bom, o Brasil voltou, né? Tá certo.
Aí depois não reclame fila de hospital, não reclame falta de água, não reclame de nada. Tá bom demais, vamos embora. 7h21, 7h21 em Pernambuco. E o cupom, a taxa Selic se manteve em 15%. As informações com Eudo Brito. Bom dia, Brito. Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. O Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 15% ao ano pela quarta reunião consecutiva, reforçando a postura cautelosa da política monetária. Segundo a ata mais recente do Comitê de Política Monetária, Copom, divulgada nesta terça-feira, dia 16, não há indicação de início de um ciclo de cortes no começo de 2026, diante da resistência da inflação. O documento destaca que, apesar de algum arrefecimento recente dos indicadores, a inflação ainda não converge para o centro da meta de 3% definida pelo Conselho Monetário Nacional. Para o colegiado, a manutenção de juros elevados segue alinhada à estratégia de controle dos preços. Do Departamento de Jornalismo da Arari FM, Eudo Brito para o Araripina, gente. Obrigado, Eudo. E ficou bem claro, né? O Banco Central disse que enquanto o governo Lula não tiver responsabilidade fiscal, ou seja, conter os gastos desnecessários e gastar menos do que arrecada, a taxa não vai baixar. A gente vai ficar pagando aí essa taxa mirabolante, uma das maiores do mundo, se não for a maior, né? Pois é, não tem responsabilidade. E agora que não vai ter mesmo, né? Que o ano que vem tem eleição. 7h23, antes de ir aí para o intervalo, tem PJ Minas. Ele diz, PJ Minas está aqui tá aqui no chat, né? Diz que a partir de janeiro mais impostos e tal, e lá vai. O Roberto Santos, bom dia, amigo. Eu sou Iuchu de Trindade, tomando cafezinho e assistindo o seu programa. Roberto Santos, obrigado. PJ Minas. Falando aqui de carteira de trabalho, Marduque Soares está dizendo que é Lula presidente. Derek José com aquelas brincadeiras. Fala alguma coisa aí, Derek, alguma coisa séria, pelo amor de Deus, aí que a gente coloca. Tem aqui também o Nelson Silva, diz que nós estamos esperando pela Justiça do Brasil, ninguém está preso aí, que vergonha. Tem gente presa, rapaz. Mas é só de um lado só. De um lado aí tem gente presa demais aí. Estão vendo? Do outro lado tá todo mundo em casa. Roubaram os velhinhos dos aposentados e até agora nada. Ninguém na cadeia. Roberto Rosendo, obrigado, meu irmão. Nelson Silva, Auxiliadora Monteiro. Obrigado a todos vocês aí pelo chat. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente passa pelo WhatsApp da Arari FM. 7h24, intervalo. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.